Bom dia, doutora Grazi. Bom dia, William, meu amigo. É um prazer estar aqui de novo no episódio 18 do Pode Canalizar. Muito obrigada, tá? Por abrir essas portas. Que Deus prospere sua vida abundantemente. Muito bom dia, ouvintes. Nossos ouvintes amados, sem vocês nada faria sentido. Um abraço pro pessoal do YouTube também, que vai estar vendo a gente assim, então tem que mandar um abraço. Você tá aí porque tem talento, tem que ser bonzinho, não. Não, mas se não fosse porque você é camisa 10. Não. Vamos rasgar Aqui cedo. é uma empresa, né? Bom dia, Fabiano. Bom dia, William. Doutor Fabiano, meu amigo. Fabiano. Amigo, pode chamar de Fabiano. Pois é, Fabiano. A Grazi está aí porque tem competência, não estava não. E hoje com o doutor Fabiano aí a gente vai dobrar essa audiência e eu vou tirar o meu time de campo, porque agora eu sou plateia. Segue aí com a doutora Grazi e doutor Fabiano. Então vamos lá, já agradeci meus ouvintes, nossos ouvintes, né? Sem eles nada faria sentido, né? Com certeza. A gente ia estar aqui falando ao vento, mas tem muita gente nos ouvindo, sou muito grata a cada um deles e quero dar bom dia ao doutor Fabiano. Gente, eu não consigo, tem que ser doutor Fabiano, meu colega aí de profissão. E vamos lá, se sai um Fabiano, tudo bem, mas vamos no doutor Fabiano. Pode falar Fabiano, tá? Que aqui nós estamos aqui hoje falando sobre um projeto, maravilhoso, né? Uma coisa totalmente à parte, assim, é algo realmente de vida, né? Então hoje aqui estamos esquecendo o nosso lado profissional e vamos... Vou tentar. Vamos... Olha, ele é advogado de profissão, um advogado muito bom, inclusive. Mas ele tem um projeto aí que ele já falou de vida, que, assim, é o que está chamando a atenção, né, Fabiano? Sim. Aí, consegui, Fabiano. Viu? E a gente vai começar, eu vou dar bom dia para ele, eu vou deixar ele se apresentar um pouco melhor. E a gente vai tocar aí essa entrevista falando a respeito aí desse... Não só um projeto, né? Tem outros aí junto, tá tudo junto misturado. Vamos lá então, Fabiano, bom dia. E começa se apresentando pra gente, vamos lá. Bom dia, Grazi. Bom dia, ouvintes da Rádio Alternativa. Bom dia aí, todos os que estão assistindo o Pode Canalizar, né? Agradecer a disponibilidade, né? Ao convite, né? Com muita satisfação estou vindo aqui, né? De pronto aceito, assim que você mandou. E eu acho muito legal porque eu também te sigo, né? Eu acompanho também a sua estrada, o seu caminhar, e eu acho que a gente a gente vai na mesma linha de raciocínio aí, buscando essa espiritualidade, né? Isso então, o que eu vejo assim, que a espiritualidade tem vários âmbitos, mas todos nos levam a Deus, né? E a gente busca aqui, só fazendo um adendo, aqui no nosso podcast, a gente busca trazer pessoas que de alguma forma inspirem e motivem com informações de qualidade. E você estava no perfil, eu falei, não, tem que levar ele, porque ele tem um projeto aí, ele tem uma estrada que motiva, inspira e dá prazer na gente de ver uma história dessa, né? É fantástico o seu canal. Nossa, achei assim, fenomenal a sua ideia, né, de idealizar e de pôr isso em prática, que é o mais difícil, né, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. E assim, né, me apresentando, né, sou um biquense, né, nascido em Bicas, Prata da Casa, amo essa cidade, né, mas a gente expandiu, né, a gente, igual você mesmo falou, né, eu me formei, né, em ciências sociais, né, direito, fiz pós-graduação na área trabalhista, previdenciário, mas realmente o que eu amo é o direito trabalhista. Sou advogado do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários Juiz de Fora e Região, que abarca 29 cidades aqui na região. Estou completando 16 anos lá na entidade. Nossa! 16 anos combatendo aí, né, em prol dos trabalhadores, motoristas que pegam essas estradas da vida aí, então conseguimos... E uma trajetória duradoura, né? 16 anos. Sim, foram muitas conquistas, muitas coisas colocadas em prática, que hoje esses trabalhadores, né, que é um povo sofrido, eles labutam fora de casa, ficam dias e dias, então a gente trouxe um pouquinho de conforto para as suas famílias, né? Que bom! 16 anos conquistando muita coisa. Que bom mesmo. Ticket de alimentação, plano de saúde, programa de participação dos resultados, auxílio funeral, muita coisa na convenção coletiva.
e a gente continua lutando ainda, né? Não acabou, né? É uma estrada muito grande, mas esse é o meu lado profissional, né? Hoje estamos aqui para falarmos justamente dessa parte do meu projeto social, que também é uma idealização de vida, né? Vou estar aqui explicando da onde que surgiu. A gente quer saber de onde surgiu. Gente, é fantástica a história, é uma história assim, de muita inspiração, de muita absorção das coisas belas que Deus tem a nos dar. Basta a gente estar com o coração aberto para poder absorvê-las. Precisa né? ter uma visão sensível. Sensível, do que Deus Às vezes é um momento na sua vida que você está ali realmente necessitando daquilo e você se abre, né? Você tem que ter a fé, né? Exatamente. A fé que E você tem que ter a sensibilidade e até às vezes muita humildade. Humildade. Um momento de dor, um momento difícil, né? Você enxergar pela fé um propósito. Sim. Isso é tão bonito quando acontece, né? Isso aí. E a gente quer saber como é que aconteceu na sua vida. Então, o projeto Juquinha Eterno, né? Vamos começar. Quem é esse Juquinha? Quem é o Juquinha? O Juquinha é fantástico. O Juquinha foi um serzinho que Deus me enviou, né? Que me fez abrir muitos olhos para a espiritualidade. Algo que eu sempre prezava, porque assim, eu tive uma professora dentro de casa, que é minha mãe, né? Minha falecida mãe, Regina, da Reta. Era uma pessoa, o William aqui da rádio, a conheceu pessoalmente. Era uma pessoa de um coração enorme. É uma pessoa que com a 4ª série evangelizou várias e várias pessoas, as trouxe para a igreja, entendeu? Uma pessoa que as pessoas iam atrás dela para orar por elas, pelos enfermos, uma pessoa que serviu a igreja incessantemente. O lazer dela era a igreja. Ouvindo isso, a gente entende muita coisa. Sim. Quando a gente vê a mãe da pessoa, a gente entende. Minha mãe, assim, eu ficaria horas aqui para falar as qualidades dela. No entanto que, quando ela veio a falecer, né, o padre Johnny, da nossa paróquia, ele estendeu uma faixa preta do sino da igreja até embaixo, ficou por 7 dias na igreja, sinal de luto da igreja. Então era uma pessoa, assim, de uma espiritualidade muito elevada, muito humilde, ajudava a comunidade. Era uma pessoa que você poderia fazer tudo contra ela, que ela não tinha um pingo de ódio, um pingo de remorso, um pingo de nada contra você, porque ela só trazia coisas boas, ela só crescia a sua vida. Aquelas pessoas que puderam conviver perto dela, que puderam absorver isso, e eu fui uma pessoa muito privilegiada. E a minha mãe, até na hora da doença, ela rendeu graças a Deus. Graças a Deus. Ela soube enfrentar, né? Foi um câncer fulminante que ela levou em 3 meses do diagnóstico. Sofremos demais, porque era uma pessoa ímpar nas nossas vidas, né? Meu pai ainda vive esse luto. Meu pai é uma pessoa mais fechada, já cresceu numa família mais severa, de punições, aquelas coisas retrógradas, né? Antigos, né? Então ele também tem que agradecer muito, que teve minha mãe como um lado inspirador, de amor, de fraternidade, de companhia. Ouvindo? Meu pai estava, seu Jaci. Um abraço pro seu Jaci. Da Reta. Então, na verdade, Grazi, essa é a história do 2º livro do nosso projeto. Estou falando porque, para introduzir a minha história, eu tenho que falar disso tudo para as pessoas entenderem quem foi o Juquinha. Olha só como é que as coisas, os elos vão se ligando um ao outro, para a gente entender que a engenharia espiritual de Deus é uma coisa tão grandiosa que nada acontece sem propósito. Você falou, né? Então, o Juquinha, que é esse aqui, né? Que está aqui Tá. Olha que fantástico. O pessoal ali ao vivo no Canalizar. Aqui. Depois você mostra o pessoal do YouTube. Aqui, ó, o Juquinha, que é o nosso primeiro livro, né? É um gatinho. É um gatinho, o Juquinha é um gatinho. Ele ele veio na minha vida em 2018, né? Eu já estava trabalhando em Juiz de Fora, morava em Juiz de Fora, né? E o Juquinha, ele começou a nos seguir conjuntamente com seus irmãozinhos e a gatinha que estava nos fundos da casa. Meu pai criou lá vários gatinhos, dentre eles o Juquinha. A história do Juquinha é muito bonita, sabe? É uma história assim, fascinante, uma coisa assim de Walt Disney.
se Deus quiser, vamos ver. Às vezes não em vida, filme. mas quem sabe Ué, virar por um que filme. não? Porque a história dele é muito bonita. É uma história que te prende do início ao fim, né? E o Juquinha, ele foi nos ganhando na persistência. Ele quis ser adotado, né? Então ele, a gata, a mãe dele, sumiu. A gente chamava ela de Cotó, que ela tinha um rabinho. Ela sumiu, os gatinhos foram sumindo e o Juquinha ficou. Eu só vinha fim de semana para Bicas e ele sempre estava ali nos acompanhando. Vinha eu e minha esposa, ele nos acompanhava, às vezes chegávamos à noite, de madrugada, ele pulava a garagem, vinha até o nosso quarto ali, que eu ficava na casa da minha mãe, ficava miando para entrar. Receber vocês e Para queria receber, então, e a gente, sabe, a gente sempre foi fascinado, porque eu sempre trabalhei muito, você sabe, advogado não para, né? E você leva o serviço para casa o tempo todo, e eu queria um animal para fazer companhia à minha esposa, pelo menos nesses momentos que eu estivesse ausente. Assim, a gente tentou no início, né, com 2 anos de casado, um cachorro, uma coisa, mas não. Quis Deus que fosse o Juquinha, um gatinho. E ele era muito amoroso. Levamos ele para Juiz de Fora, o castramos, cuidamos dele e criamos... Então ele ganhou vocês, Ganhou. você levou Foi ele para Juiz de Fora. Um filho, tá? Foi um filho. O amor que a gente tinha por ele, hoje eu tenho um filho também, mas era muito parecido. O amor dele era imenso. A gente tinha um carinho, uma coisa assim tão grande por ele, que ele fez a gente adotar a Lola, que era uma segunda gatinha para fazer companhia a ele. Entendi. Porque muitas das vezes um gato é diferente. Quem tem gato sabe, é diferente do cachorro. O gato ele é mais independente. Então a gente vinha fim de semana, deixava eles lá no apartamento para eles conviverem entre os dois. Então ele não poderia ficar sozinho, a gente ficava com muita pena. E daí veio a Lola, veio a gatita, já 3 gatinhos lá em casa. Os gateiros de plantão aqui que acompanham o nosso projeto aqui. E tem, gente. Muitos. Quem gosta de gato, ó, eu fico acompanhando alguma coisa ou outra, ó. Apaixona, hein? Apaixona. O gato ele é muito fácil de você lidar, né? O gato ele não tem muitas dependências. E ele é tão amoroso quanto um cachorro. Você o cuidando dentro da sua casa, ele vai transmitir o mesmo amor, o mesmo carinho que um cachorro tem. E às vezes o porte pequeno também facilita muito. Exatamente. Né? Facilita muito. Não existe gatos gigantes. Bom, existem, mas são raças em outros locais, não né? É tão comum, dificilmente. Né? Então tem essas histórias. E o Juquinha, depois de nos ganhar, né, eu, minha esposa, era o nosso filho mesmo, a gente tinha um amor gigantesco por ele. Depois disso, a gente veio a saber que ele estava diagnosticado com FeLV. A FeLV é a leucemia felina. Nossa, nunca tinha ouvido falar. Até os animais têm essas doenças também. Leucemia felina. Leucemia felina. Começamos a cuidar dele. Mas como é que vocês descobriram assim? O que ele... Ele começou a apresentar muita tosse e o sistema imunológico dele começou a ficar muito frágil. Então ele estava suscetível a muitas doenças. Então a gente começou a ver, às vezes estourava algum ferimento, alguma coisa no rosto dele. E a gente foi na Soulcat, que é uma clínica especializada em gatos, onde a gente fez o lançamento do livro do Juquinha também, né? E a partir dali era tratamentos, né? Igual realmente uma pessoa com câncer. A gente conviveu aí 3 a 4 meses do diagnóstico, lutando com ele, suplementos, tratamentos mais caros. E era irreversível. A leucemia, infelizmente, o gato né? Hoje tem uma vacina, eu sempre, todo anual, né, dou aos meus gatos, que evitam ela, né? Eu não sabia na época, a quíntupla, né? Então, a partir dali, Grazi, nós tivemos esse diagnóstico. O Juquinha, infelizmente, nos deixou no final de 11 de setembro de 2018, ele nos deixou. Assim, a gente ficou, mas com a dor de luto, uma coisa assim, eu chorava no trabalho, eu chorava na rua. E a pessoa perguntava, mas por que você tá, poxa, eu perdi meu gato? Tem gente que não entende. Pois é, eu ia falar isso aqui. Tem gente que não entende e às vezes não fica só no não entender. Ela faz um julgamento com isso. Isso, exatamente. Ela subjuga o seu sentimento por um pet. E, gente, quem nunca se apaixonou por um pet, quem nunca teve um pet, não sabe a dor que é quando ele some, porque tem dessas. Sim. Às vezes os bichinhos desaparecem. Quando morrem,
é uma dor assim que É é um uma buraco perda, mesmo, um é uma buraco. perda, é um luto, é um verdadeiro luto. E às vezes as pessoas diminuem esse sentimento, né? Sim, acham que... acham se que arruma não um é. outro, ninguém é substituído, Não é. nenhum animal Não é substitui o outro. substituído. Cada um tem seu jeito, é como se fosse uma pessoa mesmo. Cada um E tem às seu... vezes, a gente falando sobre isso, tem muita gente nos ouvindo. Às vezes a pessoa, quando perde um bichinho, ela fica até envergonhada em viver aquele luto, então ela engole. eu não aquele aguentava, eu não aguentei. luto. Você foi transparente. É. Mas assim, a Sofri gente muito. sabe que é um luto que deve até ser vivido. É isso aí. Porque o luto, se você não viver, ele te acompanha eternamente. Sim. Então você tem que ter um momento de choro, um momento de angústia, de dizer, tô triste, para você Exato. viver aquilo e deixar aquele ciclo passar. É. E você viveu isso. Vivi e aprendi, né? Que Aprendi. Pra mim foi a primeira, na verdade a segunda grande provação de 2018. Em maio eu tinha rompido o ligamento do joelho também, no futebol. Tive que operar uma recuperação muito dolorosa, fisioterapia, de choro, de muita coisa. Quem sabe, quem sofre o ligamento do joelho, Muita dor. muito. E o Juquinha me ajudou muito a superar isso. Ele estava ali comigo o tempo todo, sabe? Aí depois que eu recuperei, que eu voltei a jogar o futebol, que eu gosto até hoje, o Juquinha veio com o diagnóstico. Em setembro eu perdi ele. Isso tudo em 2018. Mais uma pancada. Aí quando foi em novembro de 2018, 2 meses depois que o Juquinha se foi, a minha mãe foi diagnosticada com câncer no pâncreas. Então eu falei, nossa, que 2018, né? Foi assim, Uma coisa que atrás da pancada atrás de pancada. Eu, assim, a gente bem no lado profissional, mas no lado, sabe, do outro lado sentimental falando, eu estava destruído, né? Uhum. Então é uma família, um alicerce, minha esposa me deu todo o amparo. A minha esposa, a gente levou minha mãe para minha casa, cuidamos dela, tudo que a gente podia. Minha mãe emagreceu 16 quilos em 2 meses, né? Minha mãe ficou pele e osso. Quem conheceu a dona Regina sabe quanto ela era forte. Mas assim, a minha mãe me ensinou tanto naqueles 3 meses, além daquilo tudo que ela tinha me ensinado, Ainda te ensinou mais. muita coisa. A minha e a minha esposa, né? A minha esposa hoje ela é fervorosa na igreja, ela ama a canção nova, ela acompanha todo dia, toda hora, está rezando texto, está rezando orações, ela está acompanhando por causa da minha mãe. Porque a minha mãe... Aprendeu com a sua mãe. minha mãe, ela ficava lá em casa, ela ficava ligando a canção nova o tempo todo. E era sem poder, 3 horas da tarde, na hora do texto da misericórdia, né? Eu que sou católico, 15 horas da tarde é entendido como a hora da misericórdia, né? Que Deus lança seus anjos sobre a terra e acata aqueles que têm o clamor da misericórdia. Então minha mãe clamava a misericórdia dela, né? A cura do câncer dela. Só que muitas das vezes a cura não é a nunca física. deixou de crer também. Nunca. Até o último dia de vida dela, eu ainda acreditava que ela ia ser curada. Mas hoje eu entendo que a cura dela era do espírito, né? Então ela teve os seus momentos aqui, né, de provação, para justamente alcançar aí um outro plano vida e eterna. vivenciar a vida eterna. Que é o melhor. Exatamente. É a melhor porção. Então ela nos deixou esse legado da oração, do acreditar, da fé em Deus. Hoje a minha esposa também assim, hoje eu vejo muito assim, uma figura da minha mãe e da minha esposa que foi absorvendo muito aquilo. E hoje a gente tem o Cauã, que é o meu menino, Seu né? menininho. E minha esposa, assim, não digo tinha ciúme, mas minha mãe era muito apegada com a gente. Minha mãe tinha um carinho, um amor imenso pelos filhos dela. Né? Eu acho que ela ainda ficou 3 meses aqui, porque o último mês dela foi de muita dor, muita superação, mas porque ela não queria largar os filhos dela aqui. Entendi. Não Ela queria, se negava, entendeu? E hoje a minha esposa tem o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo apego ao filho. Então eu falo, tá vendo? Hoje você entende a minha mãe, por que ela era assim comigo, com os filhos. Então, Grazi, o Juquinha, depois que me deu esse luto dele, ele me ensinou a vivenciar um luto grande. Deus foi me preparando através do luto dele para vivenciar o da minha mãe. É verdade. Entendeu? Então eu soube administrar melhor, vivenciar melhor aquele luto da minha mãe, porque eu vivenciei há 2, 3 meses atrás o do Juquinha. Olha só. Então Deus me ajudou tanto, sabe? Para mim eu fui entender
E o Juquinha tinha muito mais para me ensinar, porque há uns 6 meses atrás, eu gostava tanto dele, 6 meses antes dele falecer, que eu fiz uma história narrada em primeira pessoa, gosto muito de escrever, né? Ficção e tudo mais, e ele narrando em primeira pessoa, como ele me conheceu, como ele vivenciou aqueles anos comigo, que ele viveu quase 3 anos com a gente. E assim, foram 14 páginas mais ou menos, eu postei no Facebook a história dele, com um monte de fotinho e tudo, como se fosse realmente um mini livro. Nossa, mas fez tanto sucesso, sabe? As pessoas gostaram tanto. Eu falei, gente, eu vou pegar dali e vou fazer algo maior, um livro. Vou narrar com mais detalhes as histórias, vou incluir mais histórias dele, que as histórias dele são fascinantes, de uma espiritualidade elevada. É uma coisa assim, eu antes do Juquinha e depois do Juquinha, eu era uma pessoa assim, eu tinha fé, eu rezava, eu ia na missa, eu ia na igreja, só que eu não era uma pessoa muito de acreditar nas coisas invisíveis, não. Entendi. Coisas que você não consegue enxergar. Eu achava que aquilo não tinha influência na gente. Olha só. Depois do Juquinha, eu falei, gente, mas sabe, que foi uma grande perda. Começou a entender. Comecei a querer buscar. Falei, gente, não é possível que um ser que a gente amava tanto, que faleceu, deixou-nos aqui, isso acabou aqui. Você foi buscar, eu fui buscar pela curiosidade até o curiosidade, e foi buscar Deus. Aí é onde eu ingressei mesmo de cabeça numa piscina chamada espiritualidade. E ali, cada pingo que eu conseguia absorver para mim era uma revelação feita, sabe? Entendi. De entender. Então, antes da minha mãe falecer, eu já tinha uma outra visão da morte. Você já estava buscando, a maioria das pessoas hoje não aceitam a morte e acham isso, às vezes, revolta contra Deus, que acham que isso é um castigo de Deus. Olha só, chega a esse. Verdade. E eu comecei a entender que nós estamos aqui, para mim hoje isso aqui é um estágio probatório. Entendeu? Nós estamos aqui realmente submissos a várias provações e como no estágio você tem que ser aprovado ao fim. Na morte. E não termina aqui. E não termina. Você começou a entender. Isso aí, é eternidade. Aí cada um entendeu o que Sim, o pós-morte. A sua história. E assim, eu absorvi isso tudo, joguei dentro do livro do Juquinha, com a história dele. E o primeiro livro, que é o do Juquinha Eterno, termina, né? A gente nunca conta o final, mas esse aqui eu posso contar. Ele termina quando minha mãe é diagnosticada com câncer. A partir dali eu não narro mais nada. Aí eu vivenciei as dores, as aflições com a minha mãe. E aí eu deixei pro segundo livro. Eu falei, vamos ter uma história pro segundo livro. Eu ia escrever um livro, assim, só da minha mãe, sabe? Só que o projeto Juquinha Eterno começou a ganhar uma dimensão tão grande, porque quando eu lancei esse livro, a gente estava conversando... Você lançou ele quando? Eu lancei ele em março de 2020. Março de 2020, o Juquinha Eterno, tá? Eu lancei sem propensão nenhuma, querendo narrar a história, querendo que as pessoas absorvessem, ensinando muito a dor do luto, porque eu vivi muito isso com as pessoas, igual a gente está falando aqui, de perder um animal, de perder um ente querido, e não saber administrar com aquilo, entrar numa depressão profunda, ter que fazer terapia, ter que procurar um psicólogo, tomar remédios controlados, sabe? Eu acho, gente, a gente tem que entender essa passagem. E você transmite tudo isso no livro? Tudo no livro, tá? Tem o capítulo 12, pelo menos pelos leitores que conversam comigo, que eu tenho várias pessoas no Brasil inteiro e até em Portugal, vão dando feedback. E eu posto muitos depoimentos, que são depoimentos emocionantes das pessoas, sabe? Conseguiram absorver o que o livro pretendia. Então, a espiritualidade, a gente trouxe, né? Era em essência no livro. E a partir dali, o livro começou com 200 exemplares, eu tirei do meu bolso, investi, né? Porque era um plano. Não, hoje em dia você lançar um livro no Brasil é a coisa mais difícil que tem. É caríssimo. Meu Deus. Caríssimo, caríssimo. E você também tem que conseguir um valor viável para você fazer uma vendagem. Entendeu? E hoje eu mando para o Brasil inteiro, assim como a minha editora, que é a Autografia do Rio de Janeiro, ela também vende através do site, vendendo pela Amazon.
Mas posso te falar, a maior vendagem que eu tenho é através do Instagram, da minha página, @Projeto Juquinha Eterno. @Projeto Juquinha Eterno. Ali, as pessoas entram em contato diretamente no direct. E você, né? envia. Me manda endereço e eu mando todos. Olha, hoje o Juquinha Eterno está com mais de 3.000 exemplares vendidos. Graças a Deus. Eu mando a maioria, eu te falo que de 3.000 exemplares, pelo menos uns 2.500 eu escrevi de próprio punho de dedicatória para as pessoas. Eu sinto um prazer em escrever o nome da pessoa e mandar para o Brasil inteiro. Mas esse livro não está só no Brasil, ele já alcançou, já viajou do outro lado do mar. Foi do oceano. Então, nós quando lançamos o Juquinha, 200 exemplares, fiz o lançamento na Soulcat, em Juiz de Fora. Eu tenho muitos amigos de Juiz de Fora. Soulcat é uma clínica veterinária especializada em gatos. Só gatos. Agora eles lançaram a Soul Dog também, que é de cachorros. E fiz aqui, né, em Bicas. Tivemos aqui na Rádio Alternativa falando. Fiz ali na secretaria da igreja. O padre Johnny disponibilizou para mim, um grande amigo meu. E ali vendemos quase 100 exemplares. Quando eu fiz em Juiz de Fora, vendemos mais uns 50, 60. Fiquei com poucos livros. Quando eu lancei o projeto no Instagram, eu vendi os outros 40. Então, em uma semana e meia, eu vendi 200 exemplares. Muito bom. Agora, explica pra gente. Tem o livro Juquinha Eterno. E aí você lançou um projeto. Fala pra gente aí do que se trata esse projeto. Então, o que ele espera alcançar? Fala pra gente. O projeto Juquinha Eterno, ele veio baseado, logicamente, no nome do livro, Juquinha Eterno, que através das vendagens do livro, desde o primeiro livro que eu vendo, que a gente doou para a sopa aqui, todo o lucro angariado com as vendas aqui. Associação Protetora dos Animais, para quem de Bicas, não sabe, isso aí. Doamos todos os valores para eles, né? Para ajudar animais. Então, o projeto Juquinha Eterno hoje, ele se baseia nos livros, em rifas que sorteiam um livro, no final a gente faz uma live e tal, e através de todos esses valores angariados, a gente doa para determinada campanha de um animal necessitado. Entendi. Que tem, a gente, desde que devidamente demonstrado para a gente, tem a página, tem tudo, uma coisa assim bem transparente, onde a gente presta contas para os seguidores, né? Hoje o nosso Instagram está com 13.000 seguidores. Muita coisa, né? Parabéns. Obrigado. Parabéns para quem acompanha, porque é uma causa envolvente, que não depende só do idealizador do projeto, mas depende de toda uma engrenagem de pessoas voluntárias, né? E assim, o projeto Juquinha Eterno, Grazi, ele alcançou números inimagináveis. Porque aí, como a gente deu um pontapé inicial com os 200 exemplares, a editora viu que a gente vendeu muito, ela me pediu um segundo investimento, fizemos mais 500 exemplares, vendemos em um mês. Nossa. Aí um mês eu fui convidado para fazer o lançamento do livro na Feira Internacional do Livro no Rio de Janeiro, na Bienal. Na Bienal? Na Bienal, fiz o lançamento. Nós temos um participante da Bienal, trata da casa, foi assim, que orgulho. Foi fantástico a experiência. E Deus é tão grandioso nas suas coisas que dentro da Bienal, no domingo que a gente estava lá lançando, a Isa Gateira, o pessoal do nosso projeto conhece. Isa Gateira é uma youtuber, a youtuber mais famosa de gatos do Brasil. Olha! Ela tem mais de 5 milhões de seguidores no YouTube. E ela fez uma live conosco lá na Bienal. Nossa! Aí, sabe, eu lembro que eu tava com 600 seguidores no projeto, 700, não sei. Dali, naquele dia ali, já foi para quase 2.000. Explodiu! Foi uma coisa assim... E eu vendi o resto dos meus livros, 500 exemplares. Sabe? Foi uma coisa assim, fantástica. Ela foi colocada ali para impulsionar esse projeto. A partir dali, Aí o Brasil conheceu o projeto Juquinha Eterno. Hoje eu mando livros para Brasília, para Amazonas, sabe? Brasil, todos os estados do Brasil eu já mandei livros. Já mandou os 27? E aí, pessoal lá em Portugal... 27, né, gente? Isso aí. O Distrito Federal, isso aí. Geografia, Vamos lá. E aí o pessoal de Portugal começou a conhecer meu livro através do projeto, né? Uma seguidora queria o livro de qualquer jeito. Eu falei, gente, como é que eu vou mandar esse livro para Portugal? Que é caro você mandar. Imagina. É caro. Eu consegui enviar para ela, né? Ela fez um pagamento pelo intercâmbio e tudo mais. E ela amou o livro.
Ela falou, Fabiana, é fascinante esse livro, ele te prende. Ela falou assim, eu comecei a ler em 3 horas, do início ao fim. Ela falou assim, é uma coisa assim que você não pode deixar de lançar. Em Portugal eles são apaixonados por gatos, por animais, sabe? Portugal é uma coisa fascinante. E aí a gente conseguiu, através da editora, através dela, a gente conseguiu levar lá. Hoje estamos com 200 exemplares vendidos lá já em Portugal. Muito legal. Um grande avanço. Mas você ainda não foi lá? Não. Você não. tem que ir lá fazer um lançamento. Um lançamento, Fantástico, gente. né? Alô, vamos fazer um lançamento do projeto lá em Portugal. Tive a proposta de transformar o livro, a linguagem dele portuguesa para inglês, mas também é caro. Tudo é caro, velho. Tudo é Tudo caro, é complicado, entendeu? Não, mas eu acredito muito na generosidade das pessoas. Isso eu acredito mesmo. O mundo pode estar acabando, mas se eu sou generosa, eu tenho que crer que existe alguém como eu, ou maior do que nós, em algum lugar. Então, assim, você já teve proposta de traduzir esse livro para o inglês, é muito caro, mas quem sabe um gateiro que esteja por aí nos ouvindo não possa doar essa tradução. Porque, afinal de contas, que fique aqui bem claro, esse livro, todo o valor ganho, Sim, ele é eu não tenho investido. lucro no Isso aqui é projeto. um projeto sem fins lucrativos. Projeto social. O investimento que ele fez para criar o livro, editar, Sim. e foi tudo do bolso. Tudo e do bolso. tudo que vendeu saiu. Saiu. Então, quem sabe a gente não acha alguém bem generoso por aí que possa doar a tradução. E realmente, cara, seria assim, o meu sonho, né? Lançar isso lá nos Estados Unidos. A história dele é fantástica. Você lê o Marley e Eu, que é um best-seller. Sim, eu vi o filme, morri de chorar. Tem aquele, o Gato Bob, também, Esse eu não gente, conheço. é fascinante a história. Tem um livro, E tem um aquele filme do um Akita? gato chamado Bob. Como é que chama? Sempre ao seu lado. Tem 4 Vidas de um Cachorro, tem vários livros que, assim, é um gênero que assim, é muito comercializado, é muito absorvido pela população. E assim, a maioria deles baseados em histórias reais. Histórias reais. Como é do seu gatinho, né? Isso Do aí. Juquinha. E fora que, quantos outros bichinhos poderiam ser beneficiados? Nossa, com uma hoje, reversão Grazi, para você ter uma desse ideia, valor. eu tenho tudo contabilizado, né? Porque eu gosto de números, eu gosto de mostrar para as pessoas, E eu é gosto bom de para prestar dar satisfação. transparência, como você falou, né? São 338 animais ajudados pelo Muita projeto coisa. Juquinha Terra. Muita Chegamos a quase Parabéns. 40 mil reais, né? Doados. Muitos animais que teriam um fim trágico, a gente conseguiu mudar a vida deles, né? Já fizemos até para projeto, já ajudou pessoas também. É? Né? Sim. Olha. Na época a gente fez uma campanha, aquela senhora que voltou da África, fez um projeto, ela teve uma coisa, gente, tem tanto tempo que eu fiz, deve ter uns 3 anos, ela voltou, acho que malária, não sei, uma coisa cerebral, lembra? Teve uma mobilização muito grande em mim. Nós fizemos também. Tá. Você tá lembrando? Eu não tô lembrando. Que me ocorre alguma coisa assim. E nós fizemos, nós conseguimos vender, mas muita rifa mesmo, conseguimos ajudá-la também. Então, assim, nosso projeto não tem barreiras nem limites. Falou Então tudo. que fique aqui, olha, vou pedir. O William é muito generoso e esse momento é para isso. Se tiver alguém aí generoso, voluntário, que queira ajudar pessoas e pets, doe uma tradução de livro, tá? Porque você vai potencializar a 9ª potência o que já é bom. E fala pra gente, além do Juquinha, porque Isso aí. tem mais, tá, gente? Aí vamos lá. Vamos pro é o segundo? O segundo livro é aqui, tá aqui, ó. É o Pimpão. Olha só que legal. O título do livro é Pimpão, o amor nunca morre. Ai, bem proposital, né? O Bem Juquinha proposital. Eterno. Pimpão foi um outro gatinho que surgiu na minha vida, um mês depois que minha mãe faleceu, que a gente estava vivendo a dor do luto também da minha mãe, né? E o Pimpão apareceu através daqueles lares temporários. A menina entrou em contato conosco através do projeto, falou, nossa, Fabiano, tem um gatinho aqui, ele é muito dócil e tal, você não quer adotar? Aí eu olhei o Pimpão, eu falei assim, nossa, tadinho, o Pimpão tava assim, chumbadinho da ele tava com o nariz ferido, Nossa. ele tava muito machucado. Eu falei, gente, é ele que eu vou adotar. A minha esposa me convenceu também, né, na época. Ela falou assim, algo me tocou nele. E o Pimpão veio assim, com muitas características iguais a do Juquinha.
eu gosto muito de assistir filmes, sou cinéfilo assumido, e o Juquinha ficava ali um tempão comigo, deitado, vendo, assistindo. O Pimpão fazia as mesmas coisas, eles tinham os mesmos moldes. Falei, gente, Deus me mandou o Pimpão. E o Pimpão também veio com outras histórias, sabe? Tão fascinantes. Eu vou te contar só um capítulo aqui que chama A Rosa e o Milagre. A Rosa e o Milagre, ela foi fundada porque cada capítulo conta uma história. Entendi. Dessa espiritualidade que eu vivenciei, entendeu? Quando o Juquinha morreu, a minha mãe não gostava, minha mãe nunca foi muito, minha mãe era da roça antiga, que tratava, assim, cuidava dos cachorros lá fora, dos gatos, era comida, não tinha ação, era aquelas comidas que sobravam, era uma coisa bem antiga, né? Entendi. Então ela nunca tinha muita afeição com o animal. E a gente trouxe um pouco disso para ela. E ela viu a dor da gente, eu lembro direitinho, ela pegou uma coisa de rosa e plantou em cima. Falou, meu filho, vamos plantar essa rosa aqui. Porque, de onde você enterrou o Juquinha? Sim. Olha. Porque quando a primeira rosa que nascer aqui, vai acontecer uma coisa muito boa na sua vida. Quem sabe você não arruma um outro gatinho, quem sabe você não, sabe? Gente. E olha, e foi uma profetização muito maior dela, porque não foi com um Pimpão que essa rosa nasceu. Na verdade, o dia que minha mãe faleceu, eu até arrepio quando eu falo, aquele botão que estava nascendo, ele secou totalmente e morreu. No dia, sem brincadeira. Minha mãe faleceu em janeiro, final de janeiro de 2019. A minha esposa, esse botão de rosa, nasceu um botão em maio de 2019, tão lindo. Eu tenho a foto dele, eu postei na minha página. Um botão gigantesco, uma cor assim, uma acerola, um rosa assim, sabe, bem suave, mas é linda a rosa. Eu nunca vi uma rosa tão bonita. Eu falei, gente, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Minha mãe já tinha falecido. O primeiro botão o primeiro botão que ia nascer secou quando ela morreu. Aquele segundo não, ele floresceu. Foi em maio. Quando foi dia 12 de junho, a minha esposa veio até mim com o resultado que ela estava grávida, de um mês. Então aquela rosa era sinal de que o Cauã estava vindo. Interessante, né? Faz a gente perguntar algumas coisas, né? Faz a gente questionar. Eu acho que minha mãe quis mandar um sinal pra gente que a gente estava caminhando. Cada coisa que acontece, né? Verdade. E você conta isso no livro. A história é fascinante, porque aí tem muito mais detalhes e tudo. Até hoje, no túmulo do Juquinha, cresceram 2 rosas. Essa e um dia que eu estava calçando tênis, no 7º dia de falecimento, porque minha avó ficou. Minha mãe morreu antes da minha avó. Minha avó faleceu depois de um ano e pouquinho que minha mãe faleceu. E o dia que minha avó faleceu, na missa de 7º dia, a segunda rosa nasceu. Foi as 2 rosas até hoje que nasceu. Nunca mais nasceu rosa, né? nesse local que minha mãe plantou. Muitas coisas acontecem que a gente não tem explicação. Muitas. E o Pimpão, como é que foi? É isso aí. Como é que tá a vendagem dele? O Pimpão tá vivo, gente? O Pimpão tá vivo. Tá vivo. Bem, graças a Deus. O Pimpão é fascinante. O Pimpão, ele é um gato peculiar. É porque aqui eu não tenho foto dele de frente. Ele tá de costas. Mas ele é um gato que ele é diferente de todos os gatos. Por quê? Mostra pro pessoal do YouTube, Sim, aqui. Porque ele tem as orelhinhas redondadas e parece um urso. A orelhinha dele. É arredondada, as duas. Posta uma foto na página pra gente ver. Vou postar. Aí a gente vai lá no projeto _ Projeto Juquinha Eterno. Isso. Nós temos várias postagens lá. O Pimpão é assíduo lá porque o pessoal pede muito ele. Né? E como é que está a vendagem? A vendagem do Pimpão está excelente. Assim, para mim foi uma pressão muito grande lançar um 2º livro, né, Graça? Porque com o sucesso, graças a Deus que fez o primeiro, quando você lança uma coisa que ninguém espera nada, é diferente de você lançar um 2º que as pessoas já esperam. E quando eu fiz o lançamento aqui, em Juiz de Fora, teve a mesma vendagem do Juquinha. Nossa, que bom. Mas assim, de início eu falei assim, isso aí é porque fez sucesso primeiro e tal. Mas não, no Brasil inteiro, graças a Deus, também tá seguindo. E o livro do Pimpão, se vocês observarem aqui, ele é muito mais grosso, tá vendo? É maior. Ele é maior. Tem mais histórias, tem mais conteúdo. Tem cada história aqui fascinante. Tem histórias de ficção e tem histórias de realidade. Porque os 4 primeiros capítulos, eu narro o Juquinha lá no céu. Ele em primeira pessoa, e ele tem um encontro fascinante com São Francisco de Assis.
onde ele questiona o porquê dele ter morrido. Ah, você Que fala... estava... Sim. Poxa, esses capítulos fizeram tanto sucesso, assim como... Você sabe qual é o capítulo que as pessoas mais gostam do primeiro livro do Juquinha Eterno? É a Cartinha Especial. A Cartinha Especial é o capítulo 12, que o Juquinha escreve uma carta para mim, entendeu? E narrando... Gente! Sim, é uma imaginação, né, gigantesca. Mas, assim, e as pessoas... parece até uma coisa assim que realmente foi escrita por ele. Porque, não sei, sabe? As pessoas falam, nossa, Fabiano, parece que você se transfigurou nele e escreveu a cartinha. Você é um escritor nato, tô vendo aqui, ó. Sua segunda profissão é escritor. Eu gosto, assim, desde pequeno eu mexo com essas coisas. E tem mais algum projeto no forno? Tem projeto. Na verdade, gente, hoje o projeto Juquinha Eterno ele ganhou uma trilogia. Porque ninguém consegue ler esse livro sem ler esse aqui. Esse aqui começa onde termina esse aqui. Entendeu? Então é uma continuidade. Aí agora estou terminando de escrever O Milagre da Vida. É o terceiro livro. Que vai fechar essa história? Vai fechar a trilogia do projeto. Né? Eu tenho até outro livro de ficção para lançar, mas assim, vai ser depois desse. Não tem nada a ver. Eu gosto muito de escrever. A pandemia, pra mim, foi, sabe, produção, atrás de produção. Te trouxe essa Eu tenho muita imaginação. Eu, desde pequeno, eu leio muito. Já tem prazo para ser lançado? Então, vamos lançar em junho de 2024. Já entrei em tá. contato com a autografia. Investimento, por isso que eu te falo. Eu prefiro investir aqui no Brasil para lançar, do que às vezes numa língua inglesa, né? Talvez no futuro próximo a gente consiga. E o Milagre da Vida... A gente veio nessas provações que eu estou te narrando aqui. Em maio, igual eu estava narrando aqui, o Cauã, a minha esposa, ficou grávida. O Cauã estava com perspectiva de nascimento em fevereiro de 2020. E quis Deus, minha mãe morreu em janeiro de 2019, quis Deus que o Cauã viesse prematuro em dezembro de 2019, num parto dificílimo. A minha esposa teve uma gravidez totalmente tranquila, sem problemas nenhum. Na última semana, antes do Cauã nascer, ela começou a sentir dores, fomos na ginecologista e tal. E ela falou, tem que internar, nós fomos para o hospital. E lá tentamos segurar o Cauã, tomou as injeçõezinhas para abrir o pulmão dele e tudo mais. Mas, infelizmente, ela começou as contrações muito fortes. Então, em 7 dias, ele nasceu. Ele nasceu num parto, assim, que eu te falo que foi o dia de maior aflição da minha vida. A maior felicidade... Eu, como mãe, imagino. E assim, eu lembro de ter saído 2 vezes da sala que eu acompanhei, né, o nascimento dele, o parto ali, 2 vezes para chorar, porque eu achei que eu ia perder ele e a minha esposa. Eu chorava assim, eu não sabia rezar um Pai Nosso, não sabia rezar uma Maria. Eu ajoelhei no vaso sanitário que tinha ao lado, sabe, clamando a misericórdia de Deus na minha família, sabe? E teve uma hora, sem brincadeira, eu escutei a voz da minha mãe: meu filho, volta lá, que a sua esposa está precisando de você. Eu tava fraquejando. E eu lembro que eu voltei, Grazi, naquele momento que eu voltei já estavam 3 médicos, 2 anestesistas. Ela já estava tomando a segunda anestesia peridural, porque a primeira já estava perdendo o efeito do tempo que ela começou num parto normal e foi com uma cesárea às pressas. Ela teve as 2 dores, né? Ela chegou a ter 9 centímetros de dilatação, já estava para nascer, só que ele não conseguia expelir ele, sabe? Eu escutei a médica dela chegou, ela no domingo à noite, ela saiu da granja dela e veio para acompanhar o parto, falando assim, o coraçãozinho dele está fraco. Aí eu já comecei a pedir o clamor de Deus para salvar minha esposa, então. Chorando, sabe? Já tentando entender a perda do meu filho. E Deus iluminou tanto essa médica que a gente que acompanhou a Eveline, que estava junto com os plantonistas, que ela assumiu ali, daí em diante, ela falou assim, não, vamos fazer uma cesárea agora. Entendeu? Teve uma presença ali. Ela cortou ali e eu lembro de eu segurando a Eveline, puxando de novo, sabe? Ficou meia hora para tentar conseguir tirar ele. E na hora que saiu aquele barulho assim de oco, sabe? De quando você está saindo uma coisa de pressão, ele saiu sem chorar. Eu falei assim, mais uma aprovação na minha vida. E aí eles começaram, reavivaram ele em 2 meses, em 2 horas.
2 horas não, 2 minutos. 2 minutos. Eu fico tão coisa quando eu vendo, começo a narrar é assim isso. mesmo. E assim, graças a Deus ele. Graças Graças a Deus ele correspondeu, sabe? a Deus. Ele nasceu todo roxinho. Que ele- estava sem oxigenação. E veio Deus assim, sabe? Ele falou, Fabiano, é mais uma contigo. É mais uma aprovação nesse 2018 aí Pra que você te tá. fazer forte. Pra te fazer foto. 2019, né? Foi tanta pancada, sabe? E Nesses você 2 anos. conta isso no... Conto. Aí eu narro o milagre da vida. Esse livro ainda não lancei. Esse Mas livro tá no é forno. fascinante. Estou te falando que talvez seja o melhor dos 3. Mas é bom a gente já falar que o pessoal já fica na expectativa e na hora Entender, do né? lançamento conta com a gente. É isso aí. Porque hoje o Cauã tá aí firme e forte. Eu vejo ele lá. Sabe? nas coisas. Eu chamo o milagre da vida nesse livro, porque o Cauã foi um milagre. Graças a Deus. Porque ele teve um diagnóstico de hemorragia cerebral, infecção generalizada. E eles falaram, Fabiano, falou conosco, né? Ele deve ficar aqui uns 90 a 120 dias. Meu Deus. E aí eu narro no livro, alguns capítulos, da nossa vivência, das nossas provações, do nosso aprender com os outros pais que nos davam força e nós dávamos. Quando uma criança tinha alta, um bebê tinha alta, pra gente era uma vitória muito grande, porque eles estavam lutando desde o dia do nascimento, o primeiro dia deles, o primeiro respirar, eles estavam lutando. E quando a gente... de muita dificuldade. E teve crianças que não saíram de lá, morreram, prematuros, sabe? E aquele apoio que a gente dava, a gente poderia, poxa, o próximo pode ser o meu, entendeu? Sabe. E Deus foi tão grande, porque nós passamos dezembro, Natal, 25 de dezembro, na frente da Sagrada Família, rezando, eu, a minha esposa e a minha sogra, não fizemos nada, a gente só estava rezando, porque a gente, no outro dia de manhã, a Evelyn tinha que ir lá, minha esposa tinha que ir lá para tirar o leite, não podia amamentar ele, tinha que tirar o leite numa bombinha, entendeu? O Cauã foi estar no nosso colo depois de uma semana que a gente voltou, sentiu o calor dele, sabe? E Réveillon, eu lembro os fogos, sabe? Aquelas coisas, a gente vai rezando na frente da Sagrada Família, na fé que Deus ia propiciar um milagre pra gente. A gente ia ficar 90, 120 dias com ele. Com 15 dias, o médico falou, Fabiano, a infecção foi curada. Agora temos que cuidar da hemorragia dele. Temos que ver se ele não vai ficar com uma sequela. Foi uma etapa de cada vez. Em 17 dias, a hemorragia dele foi toda absorvida e teve alta. Graças a Deus. Assim, uma coisa Bendito. que a medicina não consegue explicar. Não, e nem vai. Tem coisas que são para Deus mesmo. Cauã é um milagre gigantesco. Aí veio Eu não sabia de a nada inspiração para eu escrever o 3º livro. Eu falei, gente, Deus está me dando tudo, que vai está me fechar dando aí. as histórias todas para eu narrar. É só eu pôr isso em prática. Fabiano, a gente já está caminhando aí para o nosso desfecho, né? Eu falo muito. Não, a gente poderia ficar aqui horas e horas, mas infelizmente não dá. Mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Poder mais uma vez contar pra gente com outros detalhes, né? Com os outros passos que vieram depois de quando você esteve aqui. Quero te agradecer muito porque você foi sensível a tudo que aconteceu com você e transmitiu isso no papel, não guardou só para você. Tá aí também um pouco da sua generosidade em contar. E essa generosidade expandiu e não só contou, mas como hoje ajuda. E isso é muito bonito. Quero parabenizar você pelo esse homem que você é, homem de família, homem, né? Toda hora que você falou de sua mãe, da sua esposa, do seu filho. Inspira a gente, inspira muita gente que ouviu. E quero desejar para você toda a prosperidade que Deus pode dar. Eu friso sempre, prosperidade não é dinheiro, mas prosperidade engloba também o sucesso um pouco financeiro, mas prosperidade é tudo aquilo que a gente coloca a mão, ela flui, ela abençoa, ela tem um propósito. E que sua vida seja próspera. Nesse outro que está no forno e do Juquinha Eterno, do Pimpão, o Amor Nunca Morre, que esses livros possam vender muito e muito e muito para alcançar mais bichinhos ou pessoas que precisem. E fica o meu pedido aqui de novo, você que é um
dominador do idioma inglês. Abençoa esse projeto. Dá a tradução desse livro aí, gente. É fantástico. Né? É fantástico. Eu te agradeço muito por você estar aqui. E que sigam aí a página dele no Instagram, Projeto Juquinha Eterno. É no Instagram e no Facebook é @Juquinha Eterno. E aí, passo a palavra para você fazer suas considerações. Grazi, só agradecer também, tá? Pelo momento, pelo espaço. Dizer aqui para os seguidores, né? O seu Pode Canalizar, fantástica ideia também, né? A gente compartilhar a espiritualidade, a gente dar o que a gente pode compartilhar as coisas boas que Deus tenha nos prover, né? Para aquelas pessoas que tanto necessitam de uma palavra amiga. Eu acho que não tem preço, não é dinheiro que pague. E igual nós vimos aqui a história do projeto, a minha história aqui nesses 3 anos que eu narro de livro, né? Da dor a gente fez um projeto social, a gente ajudou, a gente fez a fraternidade, a solidariedade. Então até das maiores aflições que você estiver sofrendo, das maiores provações na sua vida, você pode tirar algo positivo delas. Leve isso como uma provação, não transforme isso em expiação na sua vida, não regrida, entendeu? É isso que eu sempre falo no meu projeto, porque Deus tem nossos propósitos. Se Ele te deu essa cruz é porque você pode carregar, entendeu? Por isso que a gente vê o mal do século hoje é a famigerada depressão, porque as pessoas muitas das vezes elas não sabem lidar com uma situação de provação. Se você souber lidar com isso, você entender que aquilo é um propósito, não tem... Gente, qualquer maior problema na vida, o maior problema que você pode ter é a morte. Você tem que saber lidar com ela. É o maior problema da sua vida, se você for pensar nisso. Para tudo você tem solução. Mas quando vem a doença, vem a morte, você não tem solução. E saiba vivenciar aquilo. Entendeu? E tirar uma lição. E tirar uma lição dela, né? Falar para os seguidores aqui que não conhecem o projeto Juquinha Eterno também, Grazi, só concluindo, falo demais, eu sei. Não! Que o livro, gente, os 2 livros, eles não têm cunho religioso algum, tá? Ele não tem embasamento espírita, não tem embasamento católico, não tem embasamento evangélico. Ele é voltado para todos os tipos de religiões. Cada um vai interpretar da sua forma. Você conta as suas experiências. Conta as histórias, as vivências, as situações que envolveram uma coisa assim espiritual. Nossa, minha mãe teve tanta passagem que eu narro aqui nesses 3 últimos meses de vida dela, sabe? Que são coisas assim que eu nunca iria acreditar se eu não tivesse vivenciando aquilo, entendeu? E você narra, escreve... Narro e não falo, isso é isso, isso é aquilo, não. Entendi. Isso aí é a pessoa que vai entender, é bom vai você interpretar. É isso aí, é bom porque... Gente, comprem os livros para ajudar no projeto. E você aí do YouTube, não se esquece de se inscrever no canal. Você que está nos ouvindo, deixa aí o seu like. E é isso, volta a palavra pro meu amigo William, para fechar com chave de ouro. Agradecer o pessoal que está ao vivo, o pessoal que passou por aqui, voltou, tá? Um abraço para vocês, muito obrigada pela audiência de vocês.